Fixe. Vamos começar. Temos de bater a palma, não é? Tá? Está a gravar? Depois à parte metemos o início quando quisermos. Tranquilo. Sejam bem-vindos, primeiro podcast da Will Performance. Connosco hoje o primeiro convidado, o Tomás. Boas. Boas, Tomás. Vamos falar um pouco sobre o treino e sobre o aumento da performance dos atletas. E temos aqui connosco um treinador que trabalha a título pessoal, não é? Exatamente. E Tomás, conta-nos aí um bocado do teu percurso académico e profissional. Ok, muito bem. Eu saí do meu secundário, pronto, com 18 anos e inicialmente a minha aventura académica não começou logo aí. Eu fiz 2 anos e meio de exército, onde pensava que iria seguir essa carreira. Tive 2 anos e meio, entretanto tive que decidir se realmente iria continuar esse processo ou se iria ingressar noutro pela via académica. Como eu já nessa altura era uma pessoa que tinha algum passado desportivo e por várias modalidades e que comecei a gostar de treino, propriamente mais de ginásio, porque tinha alguns amigos que o faziam, comecei-me a interessar por desporto e tudo o que incluía, pela nutrição, ou o que seja. E então decidi que queria ir para um curso de desporto e decidi outra coisa, que também se entrasse tinha que ser algo que eu era all-in, a carne toda no assador. E foi assim que eu fiz. Entrei na altura com 21, no meu primeiro ano de licenciatura, com uma malta que tipo, era muito mais nova que eu, e eu até pensei, onde é que eu vim me meter? A verdade é que desde que entrei no curso tentei fazer as coisas o mais focado possível e assim o tentei fazer e acho que o consegui. Muito bem, então fiz a licenciatura na FADEUP, no Porto. Não sei se nota pelo meu sotaque, mas eu sou do Norte. Fiz a minha licenciatura na FADEUP, 3 anos, onde no último ano de licenciatura fiz um estágio em Madrid, numa equipa de atletismo, de formação, no Centro de Alto Rendimento. Depois, no mestrado de alto rendimento, que concorri logo a seguir esse ano, na mesma faculdade, estive na primeira equipa feminina do Boa Vista, e no segundo ano, após eu ter estado no terceiro ano de licenciatura, surgiram alguns contactos em Madrid, pelo meu trabalho no atletismo, e um professor bastante conceituado em Espanha, o professor Javier Miñano, convidou-me, pelo feedback que tinha tido dos meus professores de atletismo, se eu estaria interessado em ingressar como preparador físico no Rayo Vallecano, no Sub-17, com essas funções. E assim foi. O meu segundo ano de mestrado foi nesse sentido, fui para Madrid outra vez, e assim foi. E começaste a ingressar. Depois, em Madrid, estiveste a trabalhar tanto como treinador de atletismo e quantos anos? Tiveste 2 anos em Madrid, não foi? Tive o primeiro ano como treinador de atletismo, só. No segundo ano, na altura do mestrado, estive como preparador físico no Rayo Vallecano e também como treinador de atletismo no clube onde tinha estado, na primeira vez que tinha estado lá, em Madrid. E então conseguiste conciliar duas vertentes. Certo. O atletismo creio que deu-te muitas bases mesmo para treinar, para melhorar. Sim. O atletismo eu já tinha a área do atletismo vista como algo que me pudesse dar ferramentas gerais para o trabalho em várias modalidades, porque
velocidade linear é um aspecto da locomoção desportiva quase transversal a todas as modalidades, e assim eu entendi, e até porque o feeling que tinha acerca da cultura de treino que rodeia o atletismo é uma cultura de treino rica, e acho que foi a melhor opção que fiz. No entanto, no segundo ano de mestrado, decidi ir pela opção de futebol, para também ter um pouco destes dois ramos que me pudesse beneficiar no contexto operacional. Para termos mais ferramentas de trabalho. Exatamente. E então, em que é que consiste um sistema de treino, visto que tu estiveste no atletismo e no futebol? O que é que consiste um sistema de treino para preparares tipo, os atletas? Ok. Eu quando penso num sistema de treino, penso numa estrutura, num enquadramento de ideias, de ciência e de contextualização do que é que o atleta é submetido, a que esforço é que é submetido durante o treino ou durante o esforço do jogo. E normalmente quando tento definir um sistema de treino, penso em 3 perguntas que normalmente comecei a pensar nessa forma depois de ler algum conteúdo de Simon Sinek, através do Golden Circle. Ele faz as 3 perguntas, que é why, how and what. Ou seja, é transversal isso, é quase para tudo. Para tudo. Yeah. Simon Sinek não está diretamente relacionado com alto rendimento desportivo, mas acho que é uma pergunta que conseguimos fazer a nós próprios quando nos deparamos com uma modalidade ou um atleta, e acho que uma das coisas mais importantes no treino ou em alguma profissão é estruturarmos as nossas ideias para que cada método, cada ferramenta que nós utilizemos seja enquadrada nesse sistema e que nos consigamos organizar neste caos que é o treino e a vida em geral. E então é isso que eu faço, ou seja, o que é que porquê do atleta ter que melhorar, como e que ferramentas é que eu vou utilizar para isso. E normalmente eu olho para os KPIs, que normalmente que são traduzidos diretamente como os indicadores de rendimento-chave. E isso pode ir desde o físico até... Bem, continua a ser físico, mas é um pouco mais técnico, ou seja, o que é que ele tem que fazer em termos de locomoção, quais são as capacidades físicas mais solicitadas, e a partir daí definir quais são as necessidades do atleta, e a partir daí, por exemplo, se eu percebo que um atleta é solicitado predominantemente no plano frontal ou sagital, a partir daí, a partir daí vou definir quais os movimentos que eu quero que ele melhore ou otimize a sua mecânica, e a partir daí potenciá-los, ou com treino de força, ou com treino de velocidade. Contextualizado, ou seja, primeiro avalias e depois decides que ferramentas utilizar. Exatamente, ou seja, quando eu estou com um atleta ou com um grupo de atletas pela primeira vez, tentar perceber, após ter selecionado quais os padrões de locomoção que ele vai ter que saber usar, e a partir daí, se do ponto de vista técnico avaliar que tem que existir melhorias, primeiro corrigir esses indicadores, e numa segunda fase tentar perceber se, de acordo com o programa de melhoria técnica, existe alguma melhoria no tempo de realização, por exemplo, de um teste de velocidade ou de um teste de agilidade, que eu não lhe gosto de chamar de testes de agilidade, porque quando um teste T ou os testes de agilidade que normalmente são tidos na literatura, para mim não são testes de agilidade, são testes de velocidade já pré-determinados, ou seja, o atleta já sabe para onde é que tem de ir e para onde é que tem que voltar. E a agilidade tem uma componente cognitiva que não está a ser implementada
em grande parte nesse tipo de exercício ou de avaliações. Os fatores externos para mudar a direção. Exatamente, ou seja, e acho que hoje em dia, mesmo pela literatura, é muito extensiva, por exemplo, em mudanças de direção de cortes ou 180, ou de 90, ou de 45, e muitas vezes são esquecidas técnicas de locomoção, como por exemplo os recuos, que normalmente chamam-se os backpedals, as desacelerações, ou seja, o que é que nós temos que ter em atenção em relação aos ângulos da tíbia, do tronco, para que do ponto de vista biomecânico o atleta seja o mais eficiente possível. Ou seja, eu vejo muito pouca gente a trabalhar estas mecânicas de recuos para ação contrária ou desacelerações, e acho que é importante perceber que a locomoção geral não se trata só de isto e isto, ou seja, de uma velocidade linear e de um side cut. Trata-se de várias coisas, trata-se de rotação no plano transverso, trata-se de recuos, como eu estava a dizer. Temos que perceber o que é que o atleta tem que fazer, tem que ser submetido em termos de locomoção, e depois realmente perceber como é que vamos melhorar isso. E falando, como estavas a falar do sistema de avaliação, a minha sequência será sempre esta: estabilidade controlada, estabilidade dinâmica, se é assim que poderemos chamar, na primeira fase também mobilidade, flexibilidade, e depois tentar perceber como é que o atleta em ambiente controlado tem estes padrões de locomoção assimilados no seu organismo, a nível neural e a nível de arquitetura muscular. E depois disso realmente perceber se com o treino de força conseguimos potenciar essas capacidades mecânicas. E quando avalias, já falaste os aspectos mais importantes a serem incluídos nos indicadores-chave, e quando avalias, quais são os maiores erros que encontras nos atletas? Ok. Normalmente, se os avalio nestes padrões de movimento, tento numa primeira fase perceber como é que o atleta se desloca em velocidade linear, através de um start de 5 metros, para perceber como é que é a mecânica de aceleração deles. Por exemplo, ontem tive aí 2 atletas que normalmente fazem treino comigo, mas vêm aqui pontualmente ser avaliados. Eu tive-lhe a avaliar como é que estava esse start de 5 metros. E tinha casos bem diferentes, que era um atleta colocava sempre a anca em anteroversão, e outro não conseguia ter não conseguiria ter em locomoção a dorsiflexão suficiente para estar compacto quando tocava no chão. Então, não sei se são os mais frequentes, mas vejo muito isso, ou seja, vejo pouca rigidez na zona do pé, na zona do tornozelo, vejo muita rotação do tronco, dos membros superiores, o que dificulta a manutenção da energia, para que isso se traduza em compactação do nosso organismo, para que a expressão de força no solo seja maior. Então vejo muita perda de energia por coisas básicas. Fáceis de mudar, não é? Sim, são fáceis de mudar, e através de alguns constrangimentos, por exemplo, uma banda nesta zona central, para que haja mais esta extensão, muitas vezes são a solução para problemas que parecem infinitos e que nunca se vão resolver. Tipo, vê-se muitos erros na corrida, mesmo o pessoal aproveita muito pouco a energia mecânica dos braços. Sim, dos braços. São fatores que às vezes melhorando são fáceis de melhorar, e às vezes fazem a diferença, mesmo até com o cansaço, até são mesmo em partes finais dos esforços. Claro. São super importantes. Sim. E mediante esses erros,
quais são as maiores consequências que podem vir dessas más locomoções. Ok. Em relação, por exemplo, à velocidade linear, Sim, quando um atleta não tem, neste caso, o alinhamento dos segmentos de uma forma, digamos, próxima do ideal, podem ser originadas lesões, como por exemplo estiramentos ou micro-roturas nos posteriores, ou até mesmo roturas. Porquê? Porque o atleta repete um mau gesto. Não é só se ele realiza um mau gesto uma vez. Yeah. É se, por exemplo, um jogador de futebol, eu consigo perceber que ele de longe tem a técnica ideal de corrida. E ele vai-me dizer assim, mas eu sempre corri assim. E realmente sinto aqui alguma rigidez nos posteriores. E nunca me passou nada. Então, mas sabes que de um momento para o outro isso pode acontecer. Ou seja, se eu conseguir realmente perceber que é um aspecto que é facilmente corrigível, e eu consigo, se calhar, aí, sem melhorar os níveis de força, tentar mitigar um pouco esse risco de lesão através de uma certa correção. Porquê? Porque a partir do momento em que ele tem mais um melhor padrão de movimento, um melhor alinhamento dos segmentos, a transmissão de forças também vai melhorar. Logo, por dois fatores aí a mitigação de lesões vai ser maior. Perdão. Pelo fator de economia de corrida, se um atleta é mais económico a correr, a acumulação de fadiga também vai ser menor, ou vai ocorrer mais tarde no jogo. Yeah. Segundo, do ponto de vista agudo, se um atleta realizar um esforço máximo em que o alinhamento dos segmentos corresponder muito mais e respeitar mais a absorção de forças, que a absorção muitas vezes não é um termo que deve ser usado em ciência, mas a maior parte das pessoas conhece por esse termo. Se isso for respeitado em termos agudos, se, por exemplo, ele estiver em máxima velocidade e realmente este alinhamento dos segmentos musculares e toda a sintonia que existe no nosso organismo estiver mais próxima do ideal, ele vai estar mais próximo de estar protegido contra estes mecanismos de lesão. E não falo só de posteriores, falo também de uma mudança de direção, onde o ligamento cruzado interno é submetido muitas vezes a grandes torções. E se realmente ele começar a corrigir isto, porque a ciência realmente aponta para isso, que certos parâmetros nestes movimentos são quase que predispõem o atleta para uma lesão, se ele conseguir corrigir esses parâmetros, vai estar mais longe do risco de uma lesão, sem chegarmos a aumentar os níveis de força. Exato. Porque muitas vezes o que acontece, e perdão se me estou aqui a dispersar um pouco, é que muitas vezes olhamos só para o espectro da força. E obviamente é muito importante, principalmente na questão das lesões, o aumento da força excêntrica. Mas se anteriormente a isto, e atenção, é a minha perspectiva, se anteriormente a isto não tentarmos perceber como é que o atleta se desloca em termos mecânicos, podemos estar aqui a fechar a nossa janela de oportunidade e de melhoramento do atleta. Sim, mesmo a tal analogia que tu me deste, que achei super interessante, da sopa. Incrementando mais ferramentas de trabalho, temos mais que incrementar e sem entrarmos em sobrecarga. Exatamente. Porque se a sopa já foi o que tu me disseste. Sim, eu disse isso ontem, não foi? E foi uma coisa que me saiu, que foi o seguinte: se eu tenho uma sopa e a sopa já tem batata, já tem cenoura e já tem sal, e se a única coisa que eu vejo que falta à sopa é sal, a sopa vai ficar salgada demais. A mesma coisa passa-se com o atleta. Se eu recebo um atleta aqui no ginásio e só o avalio em termos de força, e se perceber que realmente os níveis de força até estão razoáveis do ponto de vista médio, se eu apenas for melhorar isso, o atleta vai ficar forte, ok? Mas um atleta só vive de força? Yeah. Não, um atleta... E eu tenho falado um pouco nisto, até fui agora
convidado pelo Tiago para fazer um podcast nesse sentido, que é a minha visão holística. E eu não quero tornar o treino e esta visão holística de uma forma muito romântica. Não. Somos treinadores de capacidades físicas, temos que perceber o que é força, temos que perceber o que é velocidade. Ok, muito bem. Mas também perceber que um atleta vive destas várias capacidades. Yeah. E por isso temos que perceber onde é que se falta sal ou se falta batata. Ou alho, ou os condimentos. O que for, exatamente. E mesmo falaste da exposição de um mau gesto, de uma má técnica de corrida, o atleta vai se cansar mais e logo as estruturas vão ficar muito mais a trabalhar em muito mais esforço e a probabilidade de ruptura vai ser sempre muito Exatamente. Maior. Por exemplo, há literatura que aponta no seguinte: em mudanças de direção, quando o valgo dinâmico, ou seja, o joelho valgo, é acentuado, o risco e a de lesão, por exemplo, do LCA, de um cruzado anterior, é aumentado. Quando existe maior flexão do tronco, maior flexão lateral do tronco, é também aumentado o fator de risco. A adução de anca, o risco também aumenta se isso for exacerbado. Então, não vou dizer que eu quero que um atleta faça, que tenha a técnica como está nos livros, ok? Isso muitas vezes é impossível. Mas se o atleta perceber quais são as dinâmicas que tem que melhorar, se de acordo com o padrão mecânico dele, ele perceber que tem que melhorar num aspecto aqui, noutro aspecto ali, a técnica dele vai se aproximar da ideal. Yeah. E eu, com um atleta, prefiro sempre que ele se aproxime da ideal, mesmo que respeite a mecânica dele e a própria anatomia, do que o contrário. Porque eu percebo que um atleta não... Eu tenho 2 atletas e eles nunca vão ter a mesma mecânica de corrida e mecânica de mudança de direção, mesmo se tiverem o tempo de treino igual comigo. Nunca vão ter. Por fatores de mobilidade, por fatores de estabilidade, por fatores de força, por fatores anatómicos, estruturais, que são, neste caso, os últimos, são impossíveis de mudar. Só com uma operação. Yeah. Ok? E então também temos de saber respeitar isso. Mas eu vou sempre trabalhar técnica de locomoção geral, porque temos que perceber quais são os movimentos em que ele é incluído. Porque, na minha opinião, eles vão sempre ganhar. Eles vão sempre ganhar com este tipo de correções. Claro que a nível, não é nível agudo, porque se tiver um atleta a treinar comigo e lhe disser, olha, tu tens que ter mais dorsiflexão, tens que ter mais rigidez no tornozelo, no pé, ok, ele vai perceber isso, mas se eu for ver o jogo dele nesse fim de semana, muito possivelmente isso não vai acontecer. É com algum tempo, obviamente. Exatamente, porque eles até nos exercícios podem estar bem, mas em contexto de jogo há vários fatores externos que alteram esse padrão de movimento. Exatamente. Em contexto de caos, é muito difícil numa primeira fase respeitar os padrões mecânicos. Exato. É difícil. Tem-se de tornar o hábito, o padrão habitual no atleta. Exatamente. Eu também sei, se me perguntares aqui como é que se faz um cut de 180 graus, eu sei de fazer, quase como os livros estão. Mas agora põe-me a fazer isso num relevado. Se calhar vais ver ali muitos erros, não é? Yeah. E quais são os principais aspectos a otimizar para otimizarmos a corrida? Ok. Eu diria que outra vez, alinhamento dos segmentos, ou seja, onde estejamos mais perto, neste caso, por exemplo, de uma tripla extensão, que muitas vezes é questionada se realmente existe tripla extensão, mas tripla extensão digo trabalho a ação de flexão plantar, a ação de extensão do joelho e a ação extensão plantar, extensão do joelho e extensão da anca. Se isso for começar a ser corrigido, a transmissão de forças vai ser muito mais fácil. Então eu diria que realmente, se nós tivermos uma posição do tronco melhor, se tivermos mais estabilidade na zona central, para que realmente estas perdas de energia não surjam de uma forma tão acentuada, pode beneficiar a corrida.
sei lá, por exemplo, em aceleração, através de um wall drill, nós conseguimos transmitir ao atleta quais são Padrão para ele o aplicar. padrão que ele, exatamente, que ele tem que realizar para que haja transmissão de forças numa aceleração, que será diferente de numa velocidade máxima linear, porque eu aí tenho que colocar muito mais o meu corpo predisposto à transmissão de forças neste sentido, na horizontal, e numa velocidade máxima já não vou ter essa componente, porque a inércia do movimento é maior, e então vou ter que estar mais preocupado realmente em transmissão de forças vertical. E aplicação de força no solo, não é? Sim, exatamente. E quais são o que é que fazes no treino para aumentar e para corrigir esses erros? Ok, muito bem. De exercícios, assim. Ok. Através de drills básicos, como por exemplo, isto já é o meu vocabulário de atletismo, mas um tibiotársico, onde ele apenas se pode movimentar ou progredir no espaço através do movimento de flexão e extensão plantar. Outro onde eu consigo perceber se a coordenação entre membros é melhor, onde ele, por exemplo, tem uma perna sempre em extensão e outra em movimento cíclico, onde eu consigo perceber se o padrão cíclico dele está, de certa forma, razoável ou se está bom, e se ele consegue dissociar um movimento cíclico e de extensão da outra perna, que é isso que acontece numa corrida, que é uma perna em extensão, que foi a que submeteu, a que exerceu força no solo, e a outra em swing phase, que se está a preparar para repetir o que esta está a fazer aqui. Okay, certo? Okay. E aqui, quais são as maiores diferenças que tu encontras em mudanças em velocidade linear, mudanças de direção e até mesmo os recuos, como tu já... Repete a pergunta, por favor. Quais são as maiores diferenças entre velocidade linear, mudanças de direção e os recuos, os aspectos de locomoção? Ok. Eu diria que na primeira é uma questão de forças propulsivas. Nas outras é uma questão de braking forces, de forças de aceleração, ou seja, em que temos que estar muito mais preocupados na primeira em como expressar a nossa força e transmitir forças, do que propriamente em travar e desacelerar, porque numa mudança de direção eu tenho sempre velocidade linear, ou quase sempre, mas para transformar essa mudança linear num sentido para o outro, eu tenho que desacelerar para reacelerar. Ou seja, a exposição a ações excêntricas vai ser muito maior numa mudança de direção do que propriamente numa reta, numa progressão gradual de velocidade linear. Exatamente, até como referiste anteriormente naquele post sobre o salto do Ronaldo, em que às vezes antes de começarmos a trabalhar a aceleração é preciso trabalharmos tipo a desaceleração. Sim, não diria que tem que ser em fases opostas ou que uma tem que surgir primeiro. Mas no tem entanto, de ser as duas têm que ser equilibradas, porque realmente, se nesse caso que estás a mencionar, se o Ronaldo consegue saltar muito alto, e consigo realmente nesse vídeo, se ele não fosse capaz de aterrar como aterrou e realmente saber lidar com essa força, ele nem parava ali de jogar. Yeah. E de que é que lhe servia? Uma época, porque eu sempre digo isso aos meus atletas, e eu prefiro que vocês mantenham os vossos incrementos de salto vertical neste sentido, do que neste sentido, e que descuremos que massa que por obrigação acho que não faz sentido nenhum, porque acima de tudo, e aqui estamos a ser um pouco mais filosóficos, estamos aqui só uma vez e acho que nós
não temos que ser felizes só à sexta-feira quando acabamos o trabalho. Yeah.